Nesta semana, o Índice CNN recebe mais uma vez o cientista político Vinícius Alves, diretor do IPESP Analítica. E hoje a gente vai falar da competitividade dos partidos. E por isso, Vinícius, te dou as boas-vindas e já trago a nossa primeira tela, que mostra justamente os 5 partidos que mais lançaram candidatos neste ano e o quanto eles avançaram nesse número em relação a 2020. Como você pode ver na tela, a cor mais clara é o número de candidatos de 4 anos atrás e agora o número de candidatos nestas eleições. Todos esses partidos, à exceção do PP, que ficou praticamente estável, mas MDB crescendo um pouquinho, PSD crescendo, mas principalmente PL e PT com um grande crescimento no número de candidatos. O que você destaca nesses primeiros números, Vinícius? Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Yuri. Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos que nos acompanham. Inicialmente, Yuri, é sempre um prazer estar aqui com você, mas vamos direto ao ponto aqui nesse estudo do IPESP Analítica, em que a gente destaca que é possível enxergar um quadro de razoável estabilidade em relação às legendas que apresentam mais candidatos a prefeito. As legendas que protagonizam o lançamento de candidatos para prefeito nas eleições de 2020 e 2024, a gente vê praticamente um cenário estável. Então, assim, a gente tem no top 5 aí das candidaturas praticamente as mesmas legendas, como você destacou, né? O MDB, o PSD, o PP, o PT e substituindo, né, o PSDB, que ocupava a 4ª posição em 2020, a gente tem o PL. O que isso indica, né, Yuri? Isso indica um enraizamento, né, uma maior capilaridade desses partidos pelo território brasileiro, né? Eles estão marcantes, têm uma presença mais marcante ao longo do território nacional, porque eles encabeçam, né, mais disputas do que outros, então eles têm condição de bancar candidaturas, né, que encabeçam essas coligações para disputa para prefeito. E como você bem notou, né, o MDB, o PSD e o PP, eles estão, né, nas 3 primeiras posições. Aí eu acho que vale destacar um salto do PSD, né, que dentro desse subconjunto, e um salto também do PL, que tinha menos de 1.000 candidaturas em 2020, agora quase 1.500, e o PT também, que avança, né, de um pouco mais de 1.200 para um pouco menos de 1.400. E aí, Vinícius, quando a gente olha para a competitividade partidária, queria trazer primeiro a nossa primeira tela, que são com as capitais. Para a gente primeiro fazer esse recorte, e aí é muito curioso, que a gente tem, de novo, MDB e PSD como protagonistas, surge aí não mais o PP, mas o União Brasil, mas mais uma vez, PL e PT buscando um protagonismo que 4 anos atrás não tiveram, Vinícius. É isso, Yuri, exatamente. Após meses aí, né, monitorando as intenções de voto dos candidatos, a gente está agora há um pouco mais de 2 semanas, né, do primeiro turno, e embora, né, exista ainda algum espaço para mudanças, é claro que algumas tendências já começam a se cristalizar, né? Então, esse exercício, né, esse raciocínio que a gente trouxe nesse estudo do IPESP Analítica, ele tem o objetivo de apontar, né, traçar quais são os partidos que tendem a sair fortalecidos ou não desse pleito, em comparação com a disputa de 2020. Como você notou, existe uma tendência, né, de continuidade, algumas mudanças incrementais que são relevantes, né, para o sistema político brasileiro, mas aí, diretamente ao ponto, tendo como referência as lideranças nas capitais brasileiras, né, que eu acho que é um posicionamento estratégico dos partidos, a gente observa, né, a dianteira do MDB, do PSD e do União Brasil. Aí vale destacar, né, o crescimento do PSD, que elegeu 2 prefeitos, né, em capitais no último pleito, e agora avançou para... Hoje, no índice CNN, tem 5 lideranças, né? E o PL e o PT também, que avançam para esse pelotão aí de maior destaque, né, que podem sair fortalecidos dessa eleição. O PL, que não elegeu nenhum prefeito em capital em 2020, agora tem 4 lideranças. E o PT, que não elegeu também não teve êxito em nenhuma prefeitura de capital, agora lidera em 2.
Ô Vinícius, e aí, bom, enfim, a gente estava tratando agora das capitais, agora, só que como a gente tem feito ao longo deste ano no índice CNN, a gente também olha para as grandes cidades, aquelas que têm mais de 200 mil eleitores. E aí, olhando num total aí, ao todo, são 77 cidades que vão ter segundo turno ou podem ter segundo turno, mas a gente já tem dados de mais de 60 dessas cidades. Claro, naturalmente a gente vai ver um número maior de siglas com pelo menos um candidato liderando, são 17 no total que tem pelo menos um candidato à frente no índice CNN, mas a gente já está aqui com a nossa próxima tela, com os partidos que têm mais nomes liderando o agregador. E aí, mais uma vez, destaque para a União Brasil e o PL, mas aí ampliando um pouco o leque, a gente vê PT, vê Republicanos, de novo, PP, MDB, PSD, e é impressionante essa queda do PSDB, como você disse. Nas capitais teve protagonismo e também nas grandes cidades teve, elegeu 12 prefeitos nesse núcleo de grandes cidades e agora apenas 4 candidatos liderando neste momento. Vinícius, queria os seus destaques desse cenário também. Sim, como você lembrou, o PSDB é o destaque negativo, vamos colocar assim, dentro desse subconjunto de cidades com possibilidade de segundo turno, inclusive nas capitais, Assim, a gente não chegou a destacar, mas o PSDB, os tucanos elegeram 4 prefeitos em 2020 e hoje não lideram em nenhuma capital. E o cenário é igualmente desafiador nos grandes municípios, nos outros municípios do G103. Os tucanos conseguiram eleger 12 prefeitos nesse subconjunto e hoje lideram em apenas 4, Então, em 1/3 do total de prefeituras que eles conseguiram conquistar. Mas, em relação aos desempenhos crescentes, vamos colocar assim, chama atenção muito mesmo o PL, que sobe de 5 para 11 lideranças hoje. E também a gente pode destacar o União Brasil, o PSD e o PP, que ficam em evidência nessa comparação 2020-2024. Num segundo pelotão, a gente tem o MDB e o PT, que lideram hoje em 5 municípios. Isso revela alguma dificuldade, eles conseguiram eleger 6 no pleito anterior, mas hoje estão na liderança em 5 desse conjunto, desse subconjunto do G103. Isso mostra também uma manutenção do espaço que eles têm dentro desse universo de cidades com um maior número de eleitores. Nesse grupo aí também, nesse segundo pelotão, vamos colocar assim, vale destacar também o Republicanos, que elegeu 3 prefeitos em 2020 e agora lidera em 5. Tem uma tendência um pouco diferente aí do MDB e do PT, mas estão ali embolados aí nesse segundo pelotão. E, por fim, fica esse destaque negativo para o PSDB, que recolheu aí encolheu seu desempenho nesse subconjunto. Pois é, muito desse poder de atração, principalmente do PL, naturalmente é pelo fato de ter aglutinado ali os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e à medida que Lula voltou ao poder também retomou parte da força que o PT já teve nos municípios. Mas, por fim, para a gente encerrar, Vinícius, valeria destacar que nós estamos fazendo essas comparações olhando apenas os líderes. Então, agora, nesse nosso encerramento, a gente vai voltar uma última tela olhando para as capitais, mas para mostrar os 5 partidos que têm mais candidatos, não só à frente do índice CNN, mas até o 3º lugar. Ou seja, em algumas situações isso significa que pode ter mudança nesse quadro. E aí, de novo, seguem praticamente os mesmos protagonistas. O que te chama mais atenção nesses números, Vinícius? Bem observado, Yuri. A gente está lembrando aí que o G103, esse subconjunto de municípios brasileiros com possibilidade de segundo turno, e é provável mesmo que na maioria deles a gente vai ter de fato uma segunda rodada para a definição dos vencedores. Por enquanto, a gente estima pelo menos 10 capitais, 17 outros municípios do G103 com chance de vitória no primeiro turno. Por isso vale mesmo essa cautela, a gente não está aqui antecipando o resultado, mas o raciocínio é válido para a gente projetar o quadro de legendas que sairão fortalecidas desse pleito, E mesmo que não chegue a vencer, alguns cenários já sinalizam com clareza um avanço em termos de votação.
E especificamente sobre esses resultados, a gente observa o União Brasil, eu destacaria o União Brasil e o PL, né, que tem hoje, que ocupa hoje a segunda colocação em 6 desses municípios. E o PT e o MDB com 3, né? Então são essas as legendas que teriam as melhores condições de aprimorar os seus desempenhos, né? Podem avançar para o segundo turno e aumentar, né, o seu patamar de votação, assim, né, em relação ao que tiveram no último pleito, né? Por que isso é importante, né? O que isso significa, né, em conjunto, né? Esses resultados, eles oferecem uns indícios, né? A gente pode traçar um panorama de que existe uma tendência aí de avanço da direita, né, às custas do centro, que a gente observa basicamente desde 2012, quando se iniciou um crescimento acelerado, né, do desempenho dos partidos de direita na arena local. Mas, além disso, Yuri, eu pontuaria também que o PT dá indícios de que pode ser mais competitivo depois desse processo eleitoral, né? A gente vê com essa desidratação do centro também, né? A gente vê uma recuperação assim, da competitividade do PT nesse universo de cidades com maior número de eleitores, né? Essa tendência de recuperação, né, da legenda é verdade, né? O PT nunca foi um campeão no assunto eleição municipal, né? Então, assim, ele não ocupa a ponta da tabela, mas a gente está falando que existe uma tendência dele ter um desempenho melhor do que teve em 2020 nesse grupo, né? E considerando também esse avanço da direita, eu acho que os pontos que eu chamaria mais atenção, que são relevantes, é destacar que os partidos que avançam nas eleições locais, eles se projetam para as eleições gerais de uma maneira mais competitiva. Eles ampliam a sua possibilidade, por exemplo, de eleger mais deputados federais, de eleger mais deputados estaduais. E desde 2016, em especial, a gente nota que as escolhas dos eleitores estão cada vez mais congruentes dentro dos espectros ideológicos. Então, assim, se um partido cresce nas eleições locais, ele avança também, tende a avançar nas eleições gerais. É isso que eu destacaria desse nosso estudo. Pô, Vinícius, para a gente ficar de olho, para entender, né, o quanto os resultados dessas eleições de 2024 vão fazer muita diferença lá em 2026. Vinícius Alves, muito obrigado mais uma vez por participar conosco aqui no Índice CNN. A gente tem trazido não só os dados do Índice CNN, que é o nosso agregador de pesquisas desenvolvido pela equipe comandada pelo Vinícius no IPESP Analítica, mas uma análise aprofundada das eleições municipais mais esperadas desde a redemocratização. Até a próxima. Até aí, Yuri. Obrigado.